Bem, meus queridos amigos e irmãos, mais uma vez estamos aqui, como acontece todo o terceiro sábado do mês, com o nosso programaço Portfólio Fontes Primárias. Sempre na companhia agradabilíssima de Adair Ribeiro, pesquisador, curador do ACOL, Museu Allan Kardec, online. Adair que vem prestando um serviço inestimável ao movimento espírita. Mas, como sempre fazemos, vamos fazer uma prece rápida e agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estudo, oportunidade de nos defrontarmos com as fontes primárias de Kardec e conhecer seus textos, seus trabalhos pedagógicos, suas influências, sempre na narrativa do querido Adair Ribeiro. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Adair Ribeiro, tudo bom, Adair? Quanto tempo? Um mês se passou. Como é que você está? Tudo bem? Oi, Bruno, tudo na paz? Olá, pessoal. Tudo ótimo, tudo caminhando, muito trabalho, muito estudo, né? Cada hora um aprendizado novo, né? Os desafios que a gente resolveu encarar em 2023, né? Dedicando um pouco mais tempo agora a algumas temáticas, né? Que a gente não tem familiaridade e o aprendizado acontece sempre. Adair, e há quantos anda, como vai o CCDPE, o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa Eduardo Carvalho Monteiro? Como é que está a turma lá? Como é que está o trabalho? A coisa está caminhando muito legal, Bruno, porque olha, a quantidade de voluntários, por exemplo, a gente se reuniu na semana. Os voluntários se reúnem todo sábado para cuidar do acervo, né? Como eu estou na diretoria de parcerias, e eu tenho ido de vez em quando. Então, teve um chamamento lá, precisava mudar umas prateleiras, organizar, desmontar coisas, e tinha, pra você ter uma ideia, devia ter umas 10 pessoas, né, trabalhando no sábado, desmontando, organizando, e agora a gente vai iniciar um trabalho também de higienização, né? Estamos em tratativas com alguns profissionais para não só organizar, né, mas higienizar toda aquela biblioteca, os documentos. A coisa está caminhando muito bem, Bruno. Obrigado por perguntar, porque ali é muito gostoso trabalhar ali. Não, eu sinto isso, Adair, e como sempre acontece, né? Chegam almas novas, né? Gratidão a você primeiro, né? E também a Kátia, no programa passado eu já me referi à Kátia, mas é porque eu tenho participado na medida que eu posso. De vez em quando eu vejo um daqueles cursos, né? Do grupo do CCDPE, e a gente sente, Adair, que sua chegada lá no CCDPE, né? Deu um ânimo novo à turma, né? Kátia emocionada, né? Então, com a tua capacidade de trabalho, teu dinamismo, né? Isso é importante. E agora, em diante também, quando chegar gente nova, né? Sempre é importante, né? Essa egrégora, né? Se cria, né, daí. A gente está procurando agregar, né? O pessoal realmente é muito unido, tem uma disponibilidade de trabalho para um fim comum, né? Visando aquilo que o Eduardo sonhou, idealizou, e o comprometimento do pessoal é muito grande. Então, todos os diretores têm um carinho muito especial pelo CCDP. E a gente vê uma dedicação desde o diretor que cuida da parte de manutenção, de obras, né, da própria Kátia, que é a coordenadora dos cursos, a Júlia Neso, que é uma querida, porque ela é a massa, né, que amalgama aquilo, que junta, que agrega. Ela é uma querida, ela tem uma capacidade de unir, às vezes, pensamentos divergentes muito grande, muito grande. Aquela paciência oriental dela é fascinante, né? É fascinante. Perfeito, perfeito. Adaí, vamos lá. Sempre eu te faço uma pergunta inicial, e essa semana que a gente está vivendo, né, Adaí? Hoje é 15, sábado. Daqui a 3 dias a gente vai viver o 18 de abril, né? Mas é daí, eu perguntei a todo mundo, né, nesses programas que a gente faz no canal, mas a você eu quero fazer de forma diferente a pergunta, né? Daí, até então, há pouco tempo atrás,
a gente não tinha essa profusão de fontes primárias. Muita coisa foi restabelecida, né? Colocada no seu devido lugar, recontada a verdadeira história, né? Daí, então, com esse montante todo da pesquisa, essas fontes primárias que surgiram, né? Que você tem aí no ACOL, no Museu Allan Kardec.online, a gente hoje comemora essa data, saúda essa data do 18 de abril, o lançamento do Livro dos Espíritos, né? Chegada à Terra do Espiritismo, né? De forma bem diferente, né? Em outro patamar. É isso, Adair. Esse marco histórico, né, o 18 de abril, lá em 1857, a gente teve oportunidade, né, de conhecer, tomar conhecimento de informações que estavam desconexas, né? Todo aquele conhecimento existia, mas a grande metodologia para unir tudo aquilo de uma maneira racional, né, veio com Allan Kardec. Então, é uma data histórica para a gente, e é muito importante hoje a gente ter essas fontes primárias, essas pesquisas acontecendo a todo vapor, que tem propiciado desmistificar muita coisa, né? Mesmo com toda a racionalidade que Kardec veio trazer, a gente sabe que o movimento é meio místico ainda, né? Acredita ainda que a coisa chegou pronta para a gente. Em 1857, simplesmente Kardec organizou perguntas e respostas e publicou. E hoje a gente está vendo, né, estudando esses documentos. Para quem lê a Revista Espírita, para quem estuda, se debruça, né, sobre essa, que é uma das obras fundamentais do Espiritismo, a gente vai vendo que a coisa foi acontecendo paulatinamente, gradativamente. Os conhecimentos chegaram, né, iniciativa do mundo espiritual, mas Kardec foi o grande responsável, né, e ele demorou, né, ao longo dos anos para ir sistematizando toda a obra, todo o conhecimento espírita, que começou com a primeira edição, né, do Livro dos Espíritos, em 18 de abril, que ele lançou lá em 1857. E a gente vê que a segunda edição, em 1860, como ele mesmo disse, é uma obra nova, né? Kardec reviu, né, aperfeiçoou. O pensamento de Kardec foi amadurecendo ao longo dos anos, né, chegando até na obra Gênesis, a obra mais madura. E a gente vê todo aquele aprimoramento, aquele cuidado no trato, né, da escrita, da pedagogia. E é isso que, nessa série desse programa especial, que a gente já hoje é o quarto, né, programa, a gente está procurando conhecer mais Rivaio, né, quem foi Allan Kardec antes de ser Allan Kardec, as suas influências, os seus professores, conhecer um pouco dos seus textos, que ele escreveu, as escolas, né, que o professor teve, para a gente chegar e compreender melhor todo aquele contexto, né, que Rivaio passou, aquele momento político, educacional, econômico que a França vivia, até chegar, né, no 18 de abril, que ele lança a primeira edição. É gratificante, Bruno. Bom, então, salve o 18 de abril e salve sempre as fontes primárias. Adair, querido, o mês passado a gente viu aqui aquele espetáculo de programa, né? Jacutou com o mestre ignorante, né? E agora vamos abrir as cortinas aí, Adair, com você. O que é que você traz à noite de hoje? Então vamos lá, Bruno. Deixa eu compartilhar aqui. Então, Bruno, hoje a gente está fazendo o nosso 29º programa e vamos dar continuidade, né, a essa série que a gente chamou de Conhecendo o Professor Rivaio, seus textos, as suas escolas e as suas influências. Então, Bruno, vamos fazer uma rápida, né? Todo programa eu tenho feito um pequeno histórico para contextualizar. Então, a gente tratou, né, no primeiro programa, falando da importância das fontes primárias, o porquê que esses documentos, né, ter esses documentos, que é a matéria-prima para o pesquisador, por que eles são tão importantes? A gente trouxe um caso específico para ilustrar, que era o nome do professor Rivaio. A gente também mencionou, né,
as várias biografias que Henri Sauce escreveu, né? Numa delas, ele apresenta a fotografia atribuída a Allan Kardec de 25 anos. A gente mostrou que, na verdade, essa foto, o movimento espírita comprou como sendo de Allan Kardec, né? E a gente mostrou que, na verdade, é mais uma elucidação que as fontes primárias, a pesquisa, né, vem trazer. A gente tratou de Pestalozzi, né, uma grande influência de Rivaio. Falamos um pouco sobre a metodologia, focado no desenvolvimento das potencialidades da criança, que a verdadeira educação e natural conduziria à perfeição, à plenitude das capacidades humanas, mostrando, trazendo toda a influência, né, desse grande homem, desse grande pedagogo que foi o Pestalozzi. A gente mencionou a passagem do menino Rivaio em Yverdon, no período de 1815 a 1820, então mostrando que Rivaio teve, na verdade, uma educação alternativa para a época, que a gente fez questão de trazer que a igreja, né, dominava o sistema de ensino naquela oportunidade, e Rivaio teve uma educação alternativa, né? Ele foi educado, em vez de por padres, né, por párocos, ele foi educado por irmãos numa metodologia que Pestalozzi desenvolveu. Então, nessa oportunidade, no Instituto Pestalozzi, existia a prática de transformar alunos em mestres, né, que eram os mestres aprendizes, um método colaborativo de ensino para os alunos que se destacavam em determinada matéria e passavam a auxiliar os seus colegas no Instituto Yverdon. Nós mencionamos também a chegada de Rivaio na França após passar pelo Instituto Pestalozzi. A gente falou, comentou que tinha uma pequena lacuna ainda que precisa ser preenchida. A gente só conseguiu determinar a chegada de Rivaio a partir do ano de 1823. Comentamos as obras que Rivaio publica, já o professor Rivaio publica, né, como o curso prático e teórico de aritmética. Trouxemos os textos que constam em algumas obras, né, mostrando a grande influência que Pestalozzi exerceu e exercia naquela época em Rivaio. Por exemplo, né, o discurso preliminar que consta nessa obra, no curso prático e teórico de aritmética, a gente abordou um pouco, mostrando, né, a influência de Pestalozzi no escritor, no professor Rivaio. Trouxemos uma obra muito pouco conhecida, com textos, né, do jovem Rivaio, publicado em 1825, né, O Pequeno Álbum da Juventude, onde ele escreve já sobre educação. Comentamos sobre o sistema educacional na França após a Revolução Francesa, para a gente entender o contexto, o que ocorria, o que era o sistema educacional que era dominado pela Igreja após a Revolução Francesa, né? Há um desmembramento desse sistema educacional se afastando da Igreja. E começamos a mostrar as escolas que o professor Rivaio abriu, que foi causa natural exatamente do afastamento da Igreja do sistema educacional francês. Esse afastamento, que ocorreu após a Revolução Francesa, propiciou, né, que o ensino privado, sem o domínio da Igreja, pudesse acontecer naquele momento. Então, a gente apresentou a escola de primeiro grau, né, na rua Richer, número 9, que funcionou do período de 1825 até 1827. Trouxemos um pequeno mapa, né, mostrando que era um estabelecimento bem pequeno, essa primeira instituição de ensino que Rivaio fundou. Mostramos o pensionato para meninos, que Rivaio fundou na rua de Valgirar, número 65, que funcionou no período de 1828 até 1831. Esse foi o primeiro programa. A gente trouxe também já um mapa dessa escola, mostrando já o crescimento, né, da área da escola, né, e, consequentemente, do número
de alunos. Trouxemos uma curiosidade, né? Um jornal que era editado por um italiano na língua inglesa, na França. E a curiosidade foi, né? E você lembra bem, que esse jornal menciona que o professor Rivaio adotava o método de Pestalozzi, mas ele não apenas tornou mestre nos princípios e poderes trazidos pela metodologia de Pestalozzi, mas capacitou Rivaio a introduzir várias e valiosas melhorias, né, no método de Pestalozzi. Nós trouxemos um documento inédito, que foi o pequeno manual sobre educação, né, escrito pelo professor Rivaio. Abordamos o contexto, né, a educação moral, a educação intelectual, né, textos muito bacanas, né, que esse documento inédito trouxe para a gente, né, falando sobre educação moral. E a gente vê Pestalozzi, né, nesses textos, quando ele trata das relações morais, físicas e intelectuais das crianças, fazendo parte dessa educação moral. Então, a gente viu que a instrução elementar adotada nessas escolas que Rivaio criou seguia os passos de Pestalozzi, partindo de um nível elementar para o mais complexo. A gente até brincou que a gente enxerga isso nas obras fundamentais do Espiritismo, né? Procurando educar crianças autossuficientes no processo da sua formação moral, principalmente. Mostramos o plano proposto de melhoria apresentado pelo professor Rivaio para as autoridades francesas em 1828. Falamos um pouco sobre os textos desse plano. Mostramos o sistema educacional na França, que vigorou no período de 1830 a 1848. Né? Falamos que estava sobre a monarquia de Luís Filipe, falamos um pouco sobre o contexto político e educacional que se encontrava a França. Falamos da Lei Guizot, né, que obrigou a criação de escolas primárias nas várias comunas, nas várias cidades da França. Falamos também que as mulheres, né, durante muito tempo, foram proibidas de exercer a profissão de professoras, né, até que em 1834 uma normativa permitiu isso, e a gente viu o avanço no professor Rivaio já com as meninas daquela época, né? E abordamos no programa passado as influências pedagógicas de uma figura muito pouco conhecida, que é o Joseph Jacotot, o mestre ignorante que você mencionou. E interessante, né, que na obra Telêmaco, né, que o professor Rivaio traduz e publica, em 1830, ele faz uma pequena homenagem para o senhor Jacotot. E isso demandou toda aquela pesquisa que eu apresentei no programa passado. Então, Bruno, hoje nós vamos falar sobre o quê? Um novo estabelecimento do professor Rivaio. Nesse ínterim, enquanto ele teve o pensionato para meninas, conhecido também como o Liceu Polimático, que ele começou a trabalhar na rua de Sèvres, número 35, de 1831 até 1840. E nesse ínterim, né, em 1832, o professor Rivaio se casa com Amélie Boudet. Em 1831, né, quando ele começa a trabalhar no Instituto, perdão, o Liceu Polimático, ele se torna membro ativo da Sociedade Nacional de Educação dos chefes de instituição e mestres de pensão na França. Então, esse aqui é um diploma já conhecido também, né, em outras apresentações, em outras oportunidades, isso já foi mostrado, mas é importante porque a gente está contextualizando cronologicamente tudo o que estava acontecendo e as influências do nosso querido professor Rivaio. Então, entre 1831, e é muito interessante a precisão que a gente consegue hoje, de julho, porque nós temos uma carta de Allan Kardec, né, para Amélie Boudet, datada de 8 de setembro de 1831. Então,
o período de julho ele já foi bem delimitado, porque nessa carta é mencionado esse estabelecimento do professor Rivai, que funcionou entre 1831 e 40. Ele constitui o pensionato para meninos, também conhecido como Instituto Rivaio, também conhecido como Liceu Polimático. O endereço de funcionamento era na Rua de Sèvres, número 35, e esse estabelecimento imóvel foi alugado dos jesuítas por um período de 14 anos. Essa informação a gente encontra, né, na obra mais recente, né, que engloba as pesquisas todas que o Carlos Sete fez, né, Espíritos sob Investigação, né, uma obra magistral do Carlos Sete. A gente trouxe alguns dados de lá. E, segundo o Carlos, nesse estabelecimento tinha 20 semi-pensionistas e 20 internos que estudavam com o professor Rivai. A carta de Amélie Boudet é essa carta. Opa, perdão. Eu trago aqui as imagens dela. Ela pertence ao acervo Forestier. Essa carta já está no projeto Allan Kardec, traduzida, transcrita. Então, eu trago como curiosidade. E é mencionado nessa carta, de setembro de 1831, é feito menção ao Liceu Polimático. Então, por isso que a gente conseguiu delimitar bem o julho de 1831 por causa desse documento. Aí eu trago um outro documento inédito, Bruno, para o programa, que é um catálogo, um folheto de propaganda do Instituto Rivaio, né, funcionando na Rua de Sèvres. Aqui nós temos um semi-pensionato e externato, anexo ao Instituto, à Escola Rivaio. Então, vamos abordar um pouco o conteúdo que traz esse documento inédito, né, para o movimento. Pertence ao Museu ACOL e eu estou trazendo para o nosso programa. Meia pensão e externato anexo à instituição. O estabelecimento recebe alunos em regime de meia pensão e externato para todos os níveis de ensino. Daí, cadê você? Mesmas lições, os mesmos trabalhos. Daí, sua internet caiu aí durante Opa, 30 segundos. Se você puder começar, que você estava no iniciozinho da leitura. legal, Bruno. Total teu quadradinho e eu edito, não aparece. Você começar Beleza. a leitura, estava na segunda frase, né? Você começar. Tá. Então, Bruno, esse documento inédito, né, que é um folheto que conta o que era o semi-pensionato, eu vou tomar a liberdade de ler, né? Então, o estabelecimento recebe alunos em regime de meia pensão e externato para todos os níveis de ensino. Aqueles alunos que estavam no sistema de meia pensão participam de todos os exercícios da casa e seguem as mesmas lições dos alunos pensionistas. Os ramos de ensino que fazem parte do plano de estudos, sem remuneração separada, são, e agora olha a quantidade, né, de informações que esses alunos tinham, chama a atenção. O ensino religioso, então existia um ensino religioso numa escola que não era coordenada pela igreja, mas existia um ensino moral dado, né, com fundamentos dentro do ensino religioso. Leitura, escrita, francês, latim, o grego, o inglês, o alemão, matemática em todos os graus, geografia, história, contabilidade, desenho geométrico, elementos de física e geografia astronômica. Os alunos podem vir no domingo para a missa, das 8h30
às 10 horas da manhã. Então, a gente vê que tinha um ensino religioso, existia as missas, né, que os alunos participavam. E agora, é bem legal que esse documento traz algumas características do imóvel, Bruno. Então, eu traduzi, não, a tradução livre. O estabelecimento está localizado em um belíssimo hotel, ocupando um terreno de quase 1 acre, né? 4.000, aproximadamente 4.000 metros quadrados. E a gente vê o tamanho, e estabelecimento já era um estabelecimento bem mais avantajado, né, que aqueles outros que a gente viu, contendo um belíssimo jardim inglês de 2.400 metros de área. A vigilância, né, com relação aos alunos, mais minuciosa, é exercida em todos os momentos. Jogos perigosos, modos impróprios, má expressões, brigas, o menor aborrecimento, até apelidos, são severamente punidos. Existia uma rigidez no ensino, né? Isso chama a atenção. Então, a gente vê aquele método Pestalozzi, né? Os alunos descalços, não sei se você lembra bem do primeiro programa, né? Aquele ambiente mais liberal, mais aberto, a gente vê que nesses estabelecimentos a gente enxerga algumas pequenas mudanças, né, Bruno? Uniforme rigoroso para os dias da escola eram exigidos. Quais uniformes? Qual era o tipo de uniforme? Eu fiz questão de trazer porque é uma curiosidade. Uma blusa cinza escuro, conforme o modelo adotado, um cinto de couro, um boné de pano ou outro tecido azul escuro, combinando, né, o blusão cinza escuro, com um nome escrito por extenso na parte inferior e um pedaço de pano branco. O hábito de maus tratos, maus exemplos, mau comportamento na rua, né, fora do estabelecimento, na entrada ou a saída da instituição, é motivo de exclusão. Artigo 38 do Regramento Geral, né, do instituto que funcionava na Rua de Serres. E o que é bacana, Bruno? Hoje nós temos, inclusive, esse documento, que era o Regulamento Geral do Instituto Rivaio. Esse documento pertence ao acervo da FEAL, né, que era de Canuto Abreu, que está sob a curadoria do CEDOR, e nós temos o regulamento hoje, e, inclusive, né, a gente busca lá o artigo 38 desse documento, e a gente vê que o aluno estava sujeito à exclusão quando ele praticava alguns determinados mal comportamentos. É bem legal isso. E aqui eu trago, né, para mais uma vez, um mapa, né, na Rua de Sèvres, né, aquela descrição que consta naquele panfleto, né, o pátio, o jardim, né, a escola funcionava aqui, e hoje é um grande shopping, né, em Paris, só para a gente ter uma ideia da transformação, né, da modernização que chegou a Paris em algumas ruas, em alguns imóveis. Algum tempo atrás, nós publicamos no Facebook, tanto na página do Carlos Sete como no do ACOL, que a gente tomou conhecimento de um livro que trazia uma análise de 60 cartas de dois meninos, né, que eram o Louis e o Ernest Tessier de Croix, que frequentaram o Instituto Rivaio na Rua de Sèvres no período de 4 de julho de 1830 a 15 de março de 1833. Existem essas cartas, onde essas crianças mencionam como era o seu dia a dia dentro do Instituto. Então, é um documento, né, uma fonte primária, ou fontes primárias, que compõem esse livro que foi escrito por esse pesquisador, Romain Daoud, em francês. Ele teve acesso a essas cartas e publicou isso. E a gente traduziu com autorização desse autor, né? Entramos em contato com ele, pedimos autorização para traduzir e publicar em português, e a gente colocou nas nossas páginas do Facebook, tanto o Carlos, né, no CSI do Espiritismo, e eu coloquei
no ACOL, contextualizando a vida na visão dessas crianças. Eles contando nessas cartas que eles escreviam para os pais como era o seu dia a dia, né? E esse pesquisador traz, inclusive, as matérias que essas crianças tinham, com os horários, né? Todas aquelas matérias que eu comentei no panfleto, né? Elas aparecem, inclusive, com os horários, né? E nos dias da semana, a gente vê que era de segunda a domingo a coisa. Era puxado, né? Então, é bem interessante, a gente conhece uma outra visão, né, dos alunos, por parte dos alunos, para a gente conhecer o sistema implantado pelo professor Rivaio no Liceu Polimático. Esse é um outro documento que Rivaio escreve em março de 1831, Memória sobre Educação Pública, dirigida aos membros da comissão encarregada de uma revisão que estava ocorrendo, né, da legislação universitária e da elaboração de um projeto de lei geral sobre a educação. Então, esse é um documento muito interessante, ele tem, se não me engano, 16 páginas, aonde o professor Rivaio faz sugestões para a revisão da legislação do ensino universitário. Então, a gente vê a capacidade do nosso querido professor. Em 1832, foi publicado um caderno, né, um livreto de memórias da Academia de Arras, né, da Sociedade Real de Ciências, de Letras e Artes da Academia de Arras. E esse documento é muito interessante, né, porque na sessão pública de 23 de dezembro de 1831, nós temos a premiação que foi dada para o professor Rivaio, que escreveu sobre um assunto e foi premiado pela Academia de Arras. Então, aqui eu vou tomar a liberdade de ler algumas coisas, que é bem interessante. Reunião publicada em 23 de dezembro de 1831, quando foi anunciado os vencedores do concurso aberto anual. O professor Rivaio participa desse concurso, com a apresentação de uma tese que tinha o título Quais são as mudanças úteis e fáceis para serem introduzidas no ensino atual dos colégios que fossem mais harmônicos ao estado da civilização e às necessidades da época? Então, ele desenvolve essa hipótese, essa pergunta, para essa pergunta, e escreve, né, o que seria melhor para atender aquele momento da civilização, o ensino, né, o sistema de ensino que a França estava buscando desde o afastamento, né, do controle da Igreja com relação ao ensino. A França buscava isso. E legal que na capa, no texto que Rivaio escreve, tem uma frase bem legal. Para que um plano de estudo seja bom, deve atender às necessidades da generalidade. Se contiver apenas uma classe de indivíduos, é necessariamente cruel. Então, a gente vê, né, a democratização proposta pelo professor Rivaio nessa propositura, mais uma propositura que ele faz para o sistema de ensino da França, que ele apresenta para a Academia de Ciências, Letras e Artes de Arras, e onde ele é premiado. E aí, Bruno, agora vamos ler um pouquinho para a gente ter ideia do que está no texto que ele foi premiado. As partes de um todo estão conectadas e se apoiam mutuamente. A perfeição do todo e a dos detalhes dependem uma da outra. Para atingir esse objetivo, as partes devem estar coordenadas, devem estar harmonizadas, se assim posso me expressar. A vantagem de uma não pode ser neutralizada pelos vícios das outras. Caso contrário, nunca seremos mais que um todo incoerente.
um amálgama monstruoso do bom e do mal. Este princípio, que vale para tudo, vale especialmente para a educação. A educação é tão vasta, abrange tantas coisas, são tantos os pontos importantes que se apoiam, desde o nascimento do homem até a sua entrada no mundo. Tantas causas podem influir sua moral, sua inteligência, seu físico. Você reconhece aqui, Bruno, esse texto? Pestalozzi? Só fecha longe, né? Uhum. Pestalozzi, né? Olha a influência aqui. E, consequentemente, seu destino, que o estudo dessa arte, né? Olha o atributo que Rivaio dava para a educação. Aí, nessa parte aí, lembra no Livro dos Espíritos, quando ele diz que educar é a arte de manejar caracteres, já é daí. Legal, Bruno. Que bom que você trouxe o link, né? Porque isso eu faço a todo momento, né? Alguns dias mais aí nós temos a Tô comemoração. aprendendo, meu amigo. A gente aprende por osmose, né? Ah, Bruno, é muito bacana. Isso é emocionante. 18 de abril, mais alguns dias, a gente tem todas essas influências do nosso professor Rivaio, nesses textos que a gente está lendo, trazendo para a doutrina espírita toda a sua competência, toda a sua pedagogia, né? Toda a sua capacidade e todas as suas influências, né? Desses pedagogos que influenciaram o mestre. Então, consequentemente, seu destino, que o estudo dessa arte, a educação, é, a meu ver, um dos mais extensos, dos mais difíceis e dos mais essenciais. Um daqueles que devem ser colocados mais alto na sociedade. Pelo contrário, é colocado tão baixo que ninguém se importa com isso. O governo deve zelar pela educação pública, ou deve abandonar-se inteiramente à iniciativa privada e ao zelo das famílias? Olha o questionamento que ele traz nesse trabalho que ele apresenta, onde ele é premiado. Deve ficar sob o controle do governo, né, a educação pública, ou deve imiscuir-se, sair fora inteiramente e deixar isso para a iniciativa privada e ao zelo das famílias? E ele coloca essa pergunta. Essa questão não me parece duvidosa, porque se alguém dependia apenas do cuidado dos pais, sua falta de experiência no ensino muitas vezes os expõe para serem enganados pelo charlatanismo. E muitas vezes também sua indiferença ou a sua fraqueza comprometeria a educação dos seus filhos. Para evitar dois inconvenientes sérios, é necessária uma ação forte, que dirija a instrução geral, o que, de certa forma, um impulso, qual seja o tipo ou o modelo que se adote, sem, contudo, atentar contra a liberdade que cada pai de família deve ter para criar os seus filhos, como ele achar conveniente. Esta ação só pode vir do governo, mas até onde sua influência deve se estender? Se nada temos a invejar aos estudos superiores estrangeiros, o mesmo não acontece com as outras duas licenciaturas, o ensino primário e o ensino clássico. Saliento mesmo que, se são poucos os jovens em condições de usufruir desses estudos elevados, né, dos estudos superiores, que posso chamar de estudos livres, isso se deve ao fato de que o ensino clássico, aqui entendamos o ensino médio, tá, Bruno? Não os prepara de forma adequada e que os alunos saem dos colégios, na maioria das vezes, sem ter sequer os conhecimentos básicos. A instrução primária é, sem dúvida, a que mais influi no estado moral de um povo, porque se dirige a todos os indivíduos sem exceção, do mais pobre ao mais rico. Todos devem passar por este grau, onde alguns param e outros prosseguem. Deve, portanto, despertar
toda a solicitude por parte do governo, no ensino primário, né? Olha onde o Rivaio estava batendo e a importância que ele dá para o ensino primário, que o governo não pode se descuidar disso. Em relação àqueles que não podem adquiri-lo, deve fazê-lo penetrar nas classes mais baixas da sociedade, a atribuição do governo, dando-o gratuitamente aos pobres, deixando a iniciativa privada a quem pode pagar, exigindo ao mesmo tempo as mesmas garantias de capacidade, habilidade e moralidade. O controle do governo deve ser rígido, onde ele atribui, né, para a iniciativa privada um ensino primário. Sem me deter na organização deste primeiro grau, que também está além do meu tema, direi apenas que a instrução primária está para a instrução clássica, assim como a instrução clássica, se encontra para os estudos especiais, e que há uma multidão de jovens que não podem aproveitar os estudos secundários, porque sua instrução primária foi negligenciada, e chegam à faculdade sem possuir, na maioria das vezes, nenhuma das noções fundamentais. E a gente já viu, né, na escola de Rivaio, a quantidade de matérias, né, de conhecimento que eram exigidos, e nesse documento, nessa tese, nesse trabalho que Rivaio apresenta para a Academia de Arras, onde ele é premiado, ele coloca matéria por matéria em todas as classes, né, em todos os anos de ensino. Eu reproduzo aqui só para ilustrar. Duas questões surgem aqui que estão intimamente relacionadas com a questão da liberdade acadêmica. Saber se a autoridade deve exigir garantia de quem dirige determinados estabelecimentos e, em seguida, se o número desses estabelecimentos deve ou não ser limitado. Então, o controle que o governo deve ter ao atribuir, né, a iniciativa privada e determinando esse tipo de ensino, esse tipo de grau de ensino, e as garantias que ela deve exigir desses estabelecimentos e a limitação, né, para essa outorga, né, a quantidade de estabelecimentos que poderiam ou deveriam exercer essas atividades. Essas duas questões são muito importantes e o interesse da sociedade está, a meu ver, seriamente envolvido em sua solução. Mas admito que talvez não os resolveria no sentido da liberdade absoluta, porque não vejo que é isso que repousa essencialmente a abolição do monopólio. O que o professor Rivaio estava se referindo aqui? Desde 1808, o ensino universitário era uma atividade sob o monopólio da Universidade de Paris. Então, ele propunha, inclusive, a abertura do ensino superior, mas o Estado vigiando sempre, controlando e exigindo, né, as credenciais necessárias. Então, essa é a proposta que o professor Rivaio apresenta para a Academia de Arras, no ano de 1831, e é premiado com relação a esse escrito, a esse estudo. Direi apenas que a sociedade tem o direito de exigir garantias dos responsáveis pela educação dos jovens, né? Ele se limita a esse ponto. Não se deve confiar a educação ao primeiro indivíduo que afirme possuir as qualidades de um professor. A gente já viu isso nos programas anteriores. Assim como não se deve confiar a saúde ao primeiro que se diz médico, sem ter se provado. Não precisamos apenas garantias de capacidade, mas também garantias de moralidade e aptidão para estas funções. O ensino moral era muito valorizado pelo professor Rivaio. Não é à toa, não é por acaso que a gente vai chegar em 18 de abril, e temos essa revolução moral que ele exige, que ele nos mostra, que ele nos apresenta no Livro dos Espíritos.
São estas garantias que compatibilizo com a liberdade de educação, sabiamente ordenada, bem como com aquelas que o professor deve ter contra as usurpações e as arbitrariedades do poder. Bruno, eu vou parar por aqui hoje. Vou na semana, ou perdão, no próximo mês, trazer agora discursos na distribuição de prêmios aos melhores alunos do Liceu Polimático. Esses documentos também chegaram até os nossos dias. Então, no próximo mês eu vou partir daí. Então, fiz questão de trazer, né, textos do professor Rivai, onde ele foi premiado, mostrando toda a sua capacidade de pedagogo e toda essa bagagem dessas influências que ele teve, tanto de Pestalozzi, como do nosso mestre ignorante, pouco conhecido, né, na construção, na formatação, né, de toda essa parte que tanto influencia Kardec, né, mostrando suas influências, mostrando seus textos e o seu crescimento profissional nas escolas, até culminar, né, o nosso querido Allan Kardec. Então, Bruno, por hoje era isso. Vocês tenham apreciado os textos do nosso professor Rivai. Daí chega a emocionar, né, Daí? Como Kardec, na época, enquanto professor Rivaio ainda, né, esse grande educador, era um homem além do seu tempo, né? Me diga uma coisa, você mencionou, e a gente até achou graça, né? Meu Deus, já o Instituto de Verdun, de Pestalozzi, né? Um ensino liberal, né? Uma certa liberdade, né? E lá a coisa era mais rigorosa, né? Inclusive, até apelido não era permitido, não é? Adaí, me diga uma coisa, você sabe, a gente sabe que a natureza não dá saltos, né? Então, o Rivaio teve esse cuidado também de não violentar por completo o status quo da educação em Paris. A gente podia ver assim, porque ainda um certo rigor na sua escola, diferentemente lá de Verdun. É interessante o seu questionamento, né? E acho que você mesmo deu a resposta. Como nada dá saltos, né, na natureza, tudo é um processo. Então, a gente não pode imaginar que o ensino na França, todo aquele ensino moral, principalmente o ensino moral, né, vamos usar até o ensino moral, que sempre foi conduzido pela Igreja Católica, aquilo, todo esse atavismo estava impregnado na cultura, né, na sociedade francesa. Não seria simples e nem sábio chegar a implantar determinado tipo de coisa propondo um rompimento, né? Então, a gente vê que o ensino religioso continuava, apesar de a igreja ter se afastado, né, do sistema educacional. Mas o ensino moral ainda era o da igreja, continuava sendo da igreja católica. A religião, lembra que eu mencionei, né, de Napoleão, que o Estado era laico, mas a religião católica era dominante na sociedade francesa. Então, os alunos, as famílias, tinham esse conhecimento moral. Então, e ele era dado nas escolas de Rivaio. E a gente mostrou isso, né? Esse documento, que é inédito, né? Esse documento aí não tinha mostrado ainda. Ele traz o ensino religioso na frequência à missa dos alunos, né? Aos domingos. Então, o processo moral educacional continuava. Mas, com certeza, a gente vê a influência de Pestalozzi, né? Então, os dois tipos de educação moral convivendo ali, né? A igreja, com todo o seu dogmatismo, mas a gente está vendo ali a influência de Pestalozzi, a influência de Jacotot, né? Implantada e melhorado por Rivai nos seus estabelecimentos. Mas ele estava atrelado, sim, à sua sociedade. Ele era um sujeito histórico e vivia
né? Aquele ensino moral que era o predominante. Perfeito. Kardec tinha maturidade, né? Tinha visão, Adaí. Adaí, agora no sistema, como você mesmo mencionou, né? Rapaz, era firme, né? Porque de segunda a domingo, né? Mas veja bem, Adaí, a preocupação de Kardec, o ensino primário, são a preocupação de sempre, não é? Então, que as crianças não tinham como alcançar o ensino secundário e o ensino superior se não tivesse um bom ensino primário, essa preocupação é de sempre. Mas, Adaí, o que me surpreendeu e porque a gente está falando de coisa há 200 anos atrás, né? E é um problema tão atual, Adaí. Claro, eu sou liberal, não é? Então, claro que a iniciativa privada é bem-vinda, né? Mas, por exemplo, aqui no Brasil hoje, Adaí, é uma praga. Você vê que em cada bairro se abre uma faculdade. Né? Então, e às vezes sem a devida responsabilidade, você tem muita gente, às vezes, com diploma e é analfabeto funcional. Né? E veja a visão do professor Rivaio, né, Adaí? Que, sim, houvesse a liberdade da iniciativa privada, mas com uma certa vigilância do Estado. Né? Sempre esse caminho do meio que o professor Rivaio tinha, isso é uma lição ainda hoje, né, a ser observada, não é, Adaí? Mas eu acredito muito nisso, porque o Estado representa a sociedade, né? Então tem que ter um determinado controle, né? E a gente vê isso em Rivaio quando ele coloca, né, a sua propositura ali, que ele ganha prêmios, né, na Academia de Arra. E o interessante, quando você menciona o desenvolvimento intelectual da criança, eu chamo a atenção pelo desenvolvimento moral, né, que é nesta fase, né, e a gente aí pode fazer um link para a doutrina espírita, né, que a criança, até determinada idade, ela está susceptível a tudo, a gente sabe disso também por causa da pedagogia, né, por causa da experiência, e a gente vê na doutrina espírita isso também. Quando os valores são transmitidos, né, de maneira mais fácil, né, aquele espírito ainda aberto, né, ainda não, como que eu posso dizer, ainda não com as suas características plenas desenvolvidas da O barro adolescência, às vezes. mole, Adaí, o barro mole. Isso, perfeito. Então, o Rivaio, né, trazendo essa escola de Pestalozzi, essa influência de Pestalozzi, entende isso mesmo. O desenvolvimento moral tem que acontecer no ensino primário. Então, por isso que ele foca tanto no desenvolvimento e na educação moral nessa época, nessa idade, nesse período. Adaí, aí a última pergunta, porque, rapaz, isso é uma coisa que parece que se impõe. É uma pergunta, mas eu queria teu pensamento também, tua reflexão, Adaí. É impossível dissociar o professor Rivaio do nosso querido Allan Kardec, né? O Kardec, na construção da doutrina espírita, através das obras da revista espírita, do grande educador que ele foi. É uma coisa indissociável, né, Adair? Ah, com certeza, Bruno. Por isso que quando eu comecei, né, eu tive a ideia de trazer, né, as fontes primárias, mas focando mais nas influências do professor Ivaio, os textos do professor Ivaio, né, obras inéditas, né, textos inéditos, para exatamente, às vezes, a gente enxergar este processo. Quando a gente lê determinados textos, em vários momentos eu ressaltei isso, é impossível não fazer o link, né, em textos que a gente lê nas obras fundamentais. É impossível. E um trabalho aí mais minucioso, talvez a gente vai encontrar até frases idênticas, né, orações idênticas, né, desses textos nas obras fundamentais. Então, a todo momento me chamava a atenção. Então, eu fiquei muito feliz na hora de comecei a desenvolver, eu falava, nossa, exatamente isso. É impossível dissociar. Mas o que é mais legal? É você ver o processo, né? E a gente vai entender melhor, né? O Livro dos Espíritos, a primeira edição, o que está na Revista Espírita, o processo
de amadurecimento, de Rivaio, desde quando ele sai de Verdun, né, aquela criança, até chegar em 1869, nas últimas obras, nos últimos escritos dele. É impossível dissociar. Você tem completa razão. É muito bacana isso. Bom, nosso programa ele é sempre a terceira semana do mês. Então, ele vai se encontrar sempre, se a gente passar 10 anos fazendo esse programa, vai ser sempre na véspera do 18 de abril, né? Então, não há melhor homenagem do que essa, do que as fontes primárias, ressaltar, né, essa figura aqui, que eu estou com ele aqui do meu, não está com o Adair, está comigo, viu, Kardec? Mas o Adair pode dizer, Bruno, eu estou com ele aqui atrás, viu? As fontes primárias estão todas ali naquele imóvel de Adair, a arca do segredo, viu? Adair, querido, gratidão. Meu irmão, então, nessa homenagem ao 18 de abril, a prece contigo, Adair. Vamos lá, Bruno. Primeiramente, vamos agradecer a Deus a oportunidade de, mais uma vez, né, a gente estar aqui, trazendo as informações, conhecendo um pouco melhor Rivaio, Kardec, que nos traz, né, o nosso maior exemplo de moral, que é a quem devemos tudo, quem devemos seguir, o nosso norte, que é Jesus, o Mestre Jesus. Nós temos o Mestre de Yverdon, né, foi professor do nosso querido Rivai. Nós temos o Mestre Jacotot, que foi professor do nosso querido Rivai. Nós temos o próprio Mestre Rivai, né, o Mestre Professor Kardec. Nós temos, perdão, o Mestre Jesus, né, o nosso maior exemplo de moral, né, o espírito mais elevado que pisou no nosso planeta. Agradecemos a oportunidade e que sejamos inspirados sempre na prática do amor. Coloquemos em aplicação aquilo que o nosso professor maior nos ensinou. Que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, então fica aqui o convite, né? Terceiro sábado de maio, eu e a Adair dando sequência, não é, a essa profusão de maravilhas, né? Que são as fontes primárias. Adair, antes de saudar o 18 de abril na nossa despedida, essa semana é muito emotiva para mim, porque tem um 18 de abril, mas também tem um 19 de abril, que é o aniversário, primeiro aniversário de minha mãe de nascimento, sem ela aqui conosco na Terra. Ela viveu alguns meses desses 80 anos, não completou. Minha mãe, parabéns, te amo, seja feliz, evolua, progrida e vamos nos encontrar durante o sono, mas com mais precisão e demoradamente daqui a pouco, quando eu deixei esse corpo de carne. Minha mãe, te amo, você é o sol da minha vida, sempre, sempre. Então, salve Kardec, salve o 18 de abril e salve meu amigo Adair Jacutot. Não é? Kardec não gostava de apelido, Kardec vem reclamar comigo. Adair Jacutot. E Adair é um ensinamento aqui com essas papeladas dele aí, com esses documentos, né? Adair, Ah, meu nossa Bruno. gratidão. Gratidão. Abração, abração. Paz e bem.